Bom dia. O que você acha de alguns serem diferentes dos outros perante a lei, né? Alguns terem mais direitos que os outros. Pois é, esse é um problema muito sério aqui do Brasil, porque não acontece apenas com deputados, senadores, autoridades que têm foro privilegiado. Acontece também com pessoas que são diferentes por causa da cor da pele, por causa da preferência sexual, né? Se trata até por causa do sexo, né? Porque estão fazendo leis dando diferenças e contrariando aquilo que está escrito na Constituição, que todos são iguais perante a lei, independente de diferença de qualquer natureza. Eu falo nisso hoje porque se descobriu que tem dois ministros, no mínimo dois ministros do Supremo, aí objeto de uma investigação da Receita Federal entre 133 pessoas com renda muito alta, né? E inclusive as mulheres desses dois ministros, do ministro Dias Toffoli e do ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes, numa entrevista no Correio Brasiliense de domingo, disse que a Lava Jato é uma organização criminosa destinada a investigar pessoas e causam grandes danos. Me parece que está passando recibo, né? Parece aquela coisa que ele deu um touché, né? Na esgrima, quando a pessoa é atingida, acusa dizendo touché, né? Mas, enfim, a procuradora-geral Raquel Dodge, depois que o Supremo reagiu, né? Quem reagiu foi o ministro Alexandre de Moraes, que é relator daquele processo instaurado pelo presidente do Supremo, Dias Toffoli, para investigar acusações ao Supremo, ofensas ao Supremo, fake news contra o Supremo. Aí ele mandou parar essa investigação da Receita e mandou afastar os 3 auditores. O subprocurador do Tribunal de Contas da União também entrou nessa, quer saber mais informações sobre isso, mas eu me pergunto, como é que é? Investiga todo mundo, mas não pode investigar ministro do Supremo na Receita Federal? Ministro do Supremo, como a gente sabe, tem que ser, já que é o Supremo na Justiça, né, tem que ser o Supremo no cumprimento das leis, tem que ser o supremo exemplo de cumprimento das leis. Assim como, por exemplo, a OAB, que todo advogado jurou defender a Constituição e defender as leis, né? Então tem que ser o primeiro a respeitar as leis. Agora ele já está sendo objeto aí de processo, de afastamento, porque andou ofendendo as pessoas. Ele começou com o ministro Sérgio Moro, dizendo que ele foi chefe de uma organização criminosa. O presidente Bolsonaro tomou as dores de seu ministro, aí andou perguntando como foi que morreu o pai do presidente da OAB, que estava numa organização terrorista chamada Ação Popular, que jogou bombas e tal, e que pretendia instaurar no Brasil, como as outras, um regime marxista igual ao de Cuba, né, uma ditadura igual à de Cuba. Agora está todo mundo falando nisso, está todo mundo falando da tal Comissão da Verdade, que foi instalada pelo governo da época, exatamente para inventar indenizações para milhares de pessoas, pagas com o seu dinheiro, né? E aí está se discutindo muito isso, e a gente descobre que quem elege o presidente nacional da OAB não são os advogados, não tem voto direto, embora a OAB fale em democracia e defesa da lei e representatividade, mas não tem voto direto, não. Ele é escolhido por pouco mais de 20 delegados estaduais que são mandados para Brasília para elegê-lo. É bom que a gente discuta tudo isso, né? Porque, afinal, a transparência é primordial. E eu queria falar também de outra questão, que todo mundo continua insistindo com a história de divisão do país. Eu dei uma entrevista para um jornal de Santa Cruz do Sul, onde eu estou, né, e a pessoa me perguntou sobre divisão. Gente, a gente estava acostumado com uma ideia única. Isso não é democracia, ideia única. A gente fala em diversidade, diversidade ecológica, diversidade de gêneros, diversidade de cores, né? Mas não tem diversidade de ideias, não. Que história é essa? Por que estão protestando? Porque há diversidade de ideias.
Onde é que está a democracia? Claro que não está a democracia. Quem tá brigando tem raízes totalitárias. Essa é que é a questão. Estou falando nisso para a gente pensar um pouco a respeito. De Santa Cruz do Sul, Alexandre Garcia.